Amém. Amém. Estão me ouvindo? Amém. Amém. Ô, Lu, pastora Lu, só uma dúvida. Até 8h30, né? O Zoom vai avisar que estão faltando 10 minutos. Em geral, é 8h40. Mas a gente falou 8h30 para ter uns minutinhos. Tá bom. Obrigada. Primeiramente, quero desejar uma boa noite a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito nervosa, meu coraçãozinho está aqui acelerado, estou a 1.000.000 por hora. Agradeço muito a oportunidade de poder trazer algo ao coração de todos nós. Primeiramente, Deus falou o meu coração. Não, minto. Primeiramente, Deus falou o coração de quem escreveu essa aula, né? Porque é sempre assim, quando nós preparamos, não importa o que seja, se é uma pregação, se é uma aula, Deus ministra sempre primeiro ao coração daquele que está preparando. E eu fiquei meditando durante esses dias nessa aula, orando bastante, e Deus falou muito ao meu coração. Então, nessa noite, se vão me perdoando aí o nervosismo, tá? Mas Deus é conosco e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nossa aula é a aula número 5. Se vocês verem, olhando um pouco para o lado, eu estou acompanhando a leitura da matéria ao lado, e no meu caderninho também de anotações, tá bom? Então, ignorem aí as olhadinhas de lado aqui, tá bom? Estou olhando a minha colinha aqui. Nós estamos na aula número 5, cujo tema é Nosso Fruto do Espírito. Aí eu quero começar a aula pedindo para a pastora Lu, vou dar uma missão para ela aqui nesta noite, para escolher 4 pessoas, 4 irmãos, que gostem de ler, de preferência, para não deixar ninguém constrangido aí. 4 pessoas que possam ler alguns versículos para mim, por gentileza, pastora. Opa, então, ó, Denilson, a Pati, que acabou de entrar. Ixi, vai faltar pessoas ainda, que o povo está atrasado na aula. Eu leio um, okay. E aí falta um. Vamos ver alguém que entra aí, a gente... Oiê, a Pati falou. Então, vamos lá, ó. O irmão Denilson, por gentileza, poderia abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2, os versículos 2 ao 4. Atos, capítulo 2, os versículos 2, 3 e 4. Deixa reservadinho aí. A irmã Patrícia, Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 e 18. Pastora Lu, Efésios, capítulo 2, os versículos 20, 21 e 22. Então, 22. Ai, parou. Pensei que era do meu aqui. Eu com a tecnologia não sou muito boa ainda, mas vou aprender. E tá faltando só um, mas se não surgir ninguém, não tem problema. Ou a gente repete alguém, ou eu mesma leio, tá? Fiquem em paz. E enquanto vocês deixam aí salvo esses versículos, eu quero começar essa aula explicando um pouquinho, bem pincelado, sobre a pessoa do Espírito Santo. Tenho lido um livro, na verdade já terminei de ler 2 livros do Benny Hinn. Eu não sei se é assim a pronúncia certa, tá? Esse daqui é o Bem-vindo Espírito Santo. Ganhei de um amigo secreto do ano passado, de uma amiga. E também tem o Bom Dia Espírito Santo.
fiz as 2 leituras, e esses 2 livros indicam muito, o pastor Sandro também indica bastante, ele às vezes nas pregações dele, são 2 livros preciosos, que me mostraram algo sobre o Espírito Santo que eu ainda não tinha aprendido. Tenho muito ainda que aprender, mas esses 2 livros vieram trazer lições preciosas. Então, através dele, eu pude ver várias coisas, e uma das coisas que eu quero começar compartilhando é que o Espírito Santo, como todos nós já sabemos, ele é a 3ª pessoa da nossa Trindade. Nós temos o Deus Pai, que é o Criador de todas as coisas, o Deus Filho, que veio ao mundo para nos ensinar todas as lições preciosas que ele ensinaste, mostrando para nós que é possível sim dizer não ao pecado, que é possível sim amar as pessoas de uma maneira incondicional, que é possível sim muitas outras coisas. E o 3º é o Espírito, Deus Espírito Santo, que é o Consolador. Que quando o Senhor Jesus voltou para o Pai, ele disse: vos deixo o Espírito Santo, que é o Consolador. E aqui eu quero usar uma dinâmica, uma ilustração para vocês. Eu tenho aqui um ovo. Por que eu quero usar o ovo? Muitas vezes nós ficamos assim, como assim? São 3, mas eles são 1. Como isso se explica? Então eu vou usar o ovo para ficar um pouquinho mais claro para nós. Aqui nós temos um ovo, certo? Gosto de comer um ovinho com arroz, feijão, principalmente se for um ovinho caipira, viu? Se nós quebrarmos este ovo, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Não vou virar muito, então vai virar uma sujeira. Mas se olharmos um pouquinho aqui, ó, nós vamos ver que tem uma clara e depois, bem no meio, nós temos uma gema. E nós temos a casca. São 3 partes que compõem o ovo. Mas deixa de ser ovo? Não deixa de ser um ovo. É um ovo, porém composta por 3 partes. A casca, que vai revestir as outras partes. A clara e a gema. Mas é um ovo. E é sim a nossa Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se formando em um. Todos eles são o nosso Deus. E aqui eu quero ler a introdução dessa aula. Agora que nós entendemos um pouquinho quem é o Espírito Santo, eu quero ler a introdução. Mas antes, quero pedir para o nosso irmão Denilson, por gentileza, ler Atos, capítulo 2, versículo 2 ao 4, por gentileza. Ok, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Agradeço por essa oportunidade de leitura. Então, vamos ler Atos, capítulo 2, do versículo 2 ao 4. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, irmão. De Eu nada. amo essa passagem. Eu amo a Bíblia inteira, mas essa passagem eu fico imaginando nós nessa seguinte situação. Nós, dentro ali da 8ª, comecem a dar uma viajadinha aí comigo. Nós ali dentro da 8ª, louvando ao Senhor em um culto, independente de qual culto for, de quarta, sábado, domingo, não importa. Mas nós ali, e de repente, vindo do céu, um som como um vento muito forte, e enchendo toda a igreja com o Espírito Santo.
Eu fico toda emocionada imaginando essa cena. Não que nós não temos essas experiências. Temos sim, temos experiências maravilhosas durante os nossos cultos. Mas essa de Atos, ela traz algo que enche meu coração de uma forma surreal. Não podemos desprezar o plano espiritual por meio da ação do Espírito Santo. Ele é a força criativa de Deus. Essa palavra criativa me fez viajar, porque ela fala criativa de Deus. O Espírito Santo, ele é uma força criativa de Deus. Gente, Deus ele é criativo em tudo. Uma das vezes da minha vida que eu refleti, até hoje eu reflito sobre a parte criativa de Deus, é quando eu engravidei. Eu fiquei, assim, com o perdão da palavra, eu não estou achando outra palavra aqui, mas vocês acham uma palavra melhor para eu colocar? Vocês podem me falar aí, por gentileza. Mas eu fiquei doida, pensando sobre isso. Deus, como pode uma sementinha minúscula surgir pernas, pés, dedos, coração, pulmão, rins? E eu fiquei os 9 meses tentando entender toda essa ação criativa de Deus. Deus, nosso Deus, ele é um Deus criativo. E ele vem mostrando isso para nós desde o início. E ele não pode deixar de mostrar isso com o Espírito Santo. Alguém que ele deixou para nós tão precioso e criativo. A vida cristã deve ser completamente dependente do poder que o Espírito Santo nos concede, revelando em nossa conduta os efeitos da cruz de Cristo. A presença do Espírito Santo em nós gera um fruto e desenvolve virtudes sobrenaturais que vão se contrapor às fraquezas da nossa carne. O homem cheio do Espírito manifesta virtudes sobrenaturais que dominam as obras da carne. Nós sabemos que combater as obras da carne não é nada fácil. É o velho homem gritando todos os dias, querendo sair de dentro de nós para satisfazer o nosso desejo carnal. Aí entra o Espírito Santo, com a sua magnitude, para nos ajudar a vencer todas essas coisas. Às vezes eu brinco com o Anderson. Eu falo assim para ele. Às vezes ele começa a me provocar um pouquinho. Aí eu falo assim, cuidado, porque eu tô sentindo os dedinhos do velho homem aqui, ó, coçando a minha língua, querendo sair. Vigia, não provoca muito, não. Não tenta muito ele, não, que tá querendo sair aqui, eu tô tendo que engolir ele de novo. Então, vigia aí, irmão, me ajuda a controlar isso daí, porque então eu não dou conta. Às vezes eu falo para ele, vigia, irmão, me ajuda a controlar esse velho homem. É o Espírito Santo. A carne às vezes está gritando, mas é o Espírito Santo que fala assim, ei, pare aí. Às vezes uma fechada no trânsito, Espírito Santo, seu abençoado, que Deus te acompanhe. Às vezes acontece alguma coisa, você mais, opa, engole o velho homem. É o Espírito Santo que nos ajuda. Ative o sobrenatural, lembrando-se do quanto você vale. O Espírito Santo habita em você, o chamou e o equipou para ultrapassar os limites do natural. Se vencermos nossos limites e avançarmos na direção do comando da voz de Cristo, ativaremos o sobrenatural de Deus e cada um dos dons que Ele nos deu. Precisamos sair do nosso natural. Precisamos desejar mais do Espírito Santo. Nesses livros do Benihim aqui que eu li e meditei, ele fala muito sobre isso, que precisamos querer mais do Espírito Santo.
que precisamos desejá-lo de uma forma sobrenatural, de acordarmos e falarmos bom dia, Espírito Santo, de falar, Espírito Santo, esteja comigo. Quando eu vou ler a Bíblia, Espírito Santo, me dê discernimento, que eu venha entender cada palavra que está contida nesse livro precioso. Espírito Santo, convence aqueles que abandonaram a fé, porque é o Espírito Santo. É ele que convence. Nós podemos falar, sim, mas quem convence é ele. Às vezes queremos convencer as pessoas, né? Quebrar a cabeça delas e enfiar o Espírito Santo dentro. Aceita Jesus, volta para o Senhor. Não. Quem faz esse papel é o Espírito Santo. O Carlito Paz disse o seguinte: os dons são uma manifestação da graça irrevogável de Deus, dados a nós pelo Pai mais amoroso e generoso do universo. Deus confia em nós com suas maravilhosas manifestações de poder e só pede que nos coloquemos dentro dos limites do amor. Aqui eu quero fazer vocês refletir em cima de uma pergunta que eu vou realizar. E eu vou dar um tempo para vocês, enquanto eu continuo essa parte da introdução, eu quero que vocês reflitam sobre essa pergunta. Então, eu vou dar uma pausa na introdução para poder realizar a pergunta, para vocês poderem pensar, porque eu quero uma resposta, sim, que venha do fundo do seu coração. Não precisarão abrir o microfone, tá? Vocês vão responder nas mensagens do nosso chat. E depois nós vamos ler as respostas. E a pergunta é o seguinte: qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando pensa no Espírito Santo? Uma palavra que o defina para você neste momento. Porque se formos listar o que ele simboliza para nós, vamos escrever várias coisas. Vai ficar difícil escolher uma só. Mas só que nós vivemos fases. E tem fases na nossa vida que tem uma palavra que vai defini-lo de uma maneira muito peculiar. Por exemplo, já tive momentos em minha vida que ele serviu realmente como ele é, o Consolador. Momentos como, por exemplo, de luto, de perda, esses momentos, ele significou essa palavra consolo de uma forma tão gostosa. Segundo, eu estou ajudando vocês, eu sou muito boazinha, né? Deveria deixar vocês pensar. Mas como é a primeira vez, para vocês não falar como ela é maldosa, vamos lá. Segunda coisa que vem em minha mente, amigo. Como teve momentos que eu estava, às vezes, na madrugada, chorando, e eu consegui sentir ele me abraçando de uma forma tão carinhosa e falando, eu sou o seu amigo, pode falar o que você quiser. E agora uma frase, não é nem uma palavra. Aquele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes eu não sabia o que falar. Aí ele veio assim, deixa comigo que eu resolvo essa parada para você. Então, assim, eu citei 3 de algumas palavras que redefinem o Espírito Santo para mim. Então, eu quero que você pense em cima desses exemplos, o que ele representa para você neste momento. Ah, irmã Juliana, é uma dessas 3 também. Posso repetir? Fica à vontade. Fica à vontade para repetir, para falar, mas eu quero que você fale de todo o coração. Mas aguarde um pouquinho antes de escrever nas mensagens, tá? Vão pensando aí para sair algo bem do fundo do coração. Enquanto isso, eu vou dar continuidade na minha introdução. Eu quero ler para vocês uma parte desse livro que eu li. Deixa eu só abrir aqui. Eu juro que eu marquei, mas eu não sei o que aconteceu que desmarcou, mas já achei. Eu quero citar para vocês 7 coisas que acontecem quando o Espírito Santo ele transforma a nossa vida. Olha que coisa mais linda. Eu tenho vontade de ler tudo para vocês, mas não vai dar tempo. Primeiro, ele irá transformar seu deserto em um lugar frutífero. Já parou para pensar no deserto que às vezes nós estamos cheio de flores?
É assim que ele faz. Segundo, ele fará com que você caminhe com Deus. Não é uma caminhada fácil. Nós andamos na contramão. É fácil andar na contramão? Já tentaram andar de carro na contramão? Não façam isso. Mas pelos filmes que eu assisto, não parece uma missão muito fácil. Ele nos ajuda. Terceiro, você irá conhecer a presença de Deus. Ele revela cada coisa que vocês nem fazem ideia. Quarto ponto, você irá compreender a palavra de Deus. Isso é tão gostoso, você ler um versículo, uma história, e de repente começa as suas ideias borbulhar. É o Espírito Santo trazendo revelações ao seu coração. Quinto, você será uma nova pessoa. Gente, isso é demais, uma nova pessoa. Às vezes você vai encontrar pessoas na rua e fala assim, opa, quem é você? A sua aparência física também mudou. Aceitei o Senhor Jesus e o Espírito Santo me transformou. Isso é demais. Sexto, ele trará descanso. Uau! Ele trará descanso. Já parou para pensar naqueles dias mais difíceis da sua vida, você poder falar assim, Espírito Santo, vem aqui pertinho de mim e você começa a sentir aquela paz? É ele. E o sétimo e último, ele trará excelência para a sua vida. Esse é o nosso Espírito Santo. Antes de vocês ainda responder, enquanto vocês vão respondendo, deixa eu só chamar o meu ajudante aqui. Ele deu uma escapadinha para cuidar da neném. Espera aí, só um minutinho. A filhinha começou a ficar um pouquinho agitada, ele foi para o quarto para aquietar o coraçãozinho da neném, mas eu pedi uma ajuda para ele. Que enquanto vocês vão respondendo a minha pergunta, eu quero louvar um hino. Não sou cantora, não sou afinadinha, não sou, tá? Mas prestem bastante atenção nessa letra. Não esperem que é um louvor atual. Não consigo. É lá do fundo do baú. É bem antigo mesmo. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Porque quando nós convidamos o Espírito Santo, que nós possamos fazer desse louvor a nossa oração todos os dias. Prestem bastante atenção. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir.
nós devemos fazer desse louvor a nossa oração. Porque se o Espírito Santo não nos controlar, nos dirigir, acabamos fazendo coisas que não deveríamos fazer. Falamos coisas que não deveríamos falar. E que então que esse louvor muito antigo possa fazer parte da vida de vocês. Dando continuidade à nossa aula, ainda tem 3 pontos, eu tenho 3 minutos. Falo muito, fico maravilhada com isso, mas antes eu vou ler o que vocês escreveram, sim. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. A irmã Célia respondeu: proporciona minha aproximação com Deus. Denilson, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Natália, base, meu guia. Jonathan, amor, mesmo sabendo que iria voltar com o Pai, nos deixou o Consolador. Eu acho que foi isso. Se eu esqueci de alguém erga a mão aí e me fala. Gente, esse é o nosso Espírito Santo. E correndo aqui agora um pouquinho, a ativação do sobrenatural, ele fortalece o espírito, o fruto do espírito e estabelece maior. Quero citar 3 pontos. Quando nós ativamos o sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida, o que acontece? Apenas 3 pontos. Primeiro, acontece uma ativação profética. Para entendermos um pouco melhor, ativação, a palavra ativação, ela significa o quê? Colocar em ação, colocar algo em ativo, em ação. Então, nós vamos ver 3 pontos para colocarmos em ação. Primeiro, colocar em ação a parte profética. A Patrícia poderia, por gentileza, ler Marcos 16, 17, 18? Oiê, graça e paz. Vamos lá. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Amém. Glória a Deus. Estes sinais, eles vão nos acompanhar. Qualquer pessoa pode ser ativada no profético, mediante fé e oração. Eu posso profetizar, sim. Profetizar é você falar palavras. Pode ser palavra profética de bênção ou de maldição. Você tem que escolher o que você quer profetizar. Todas as noites eu profetizo sobre a vida da minha filha quando ela está dormindo lá no berço. Palavras de bênção sobre ela. Profetizo já um esposo abençoado, sim. Profetizo um bom emprego, profetizo várias bênçãos. Então, nós podemos profetizar, podemos repreender, podemos expulsar demônios, podemos falar novas línguas. E mediante isso, mediante a fé e oração. Deus é quem concede as manifestações e os sinais do Espírito Santo em nós e por meio de nós. Ele nos entrega tesouros ocultos. Ao ativarmos o profético, somos capacitados a ouvir sua voz, discernir sua vontade, ver e ouvir no mundo espiritual com liberdade, mas sempre em íntima comunhão com Deus, profetizando e curando. O Espírito está em cada um de nós e, por isso, os sinais nos acompanharão. Segundo ponto, a ativação apostólica, colocar em ação a parte apostólica. Pastora Lu, Efésios 2, 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Cristo Jesus
Ele nos deu vida estando nós mortos. Isso é maravilhoso. Se estávamos mortos, como poderíamos responder a qualquer chamado? Recebemos de Deus identidade e cidadania. Somos cidadãos dos céus, vivificados por Cristo, e podemos compreender nosso ofício apostólico para cumprir o destino que Deus tem para nós, a fim de honrar o seu chamado e estabelecer a verdade que é Cristo, aperfeiçoando vidas através dos dons dados pelo Espírito e a soberania de Deus. Eles enriquecem nossa vida e nos permite edificar a vida de outras pessoas. Colocar em ação nosso lado apostólico, os nossos dons, o nosso chamado. Através dele podemos alcançar muitas e muitas vidas. Não enterre os seus dons. Não enterre. Terceiro ponto, ativação pastoral, que está lá em João, capítulo 10, 14 ao 15, que diz o seguinte: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Muitas vezes aqui nessa parte de ativação pastoral, você pode estar pensando, eu não tenho chamado pastoral. Não é nesse sentido de chamado pastoral. É você colocar em ação as atitudes de um pastor. O pastor, ele cuida, ele protege as suas ovelhas, e nós podemos chegar aonde a nossa equipe pastoral muitas vezes não consegue chegar. E nós podemos cuidar das pessoas, sim, colocando nesse lado pastoral. E quem faz tudo isso? O Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita. Está vendo como o Espírito Santo ele é maravilhoso? Precisamos convidá-lo todos os dias, sim, para estar em nós. Para concluirmos, o fruto do Espírito é uma obra divina. É o resultado de entrega, uma escolha que fazemos quando aceitamos Jesus. Escolha. E recebemos uma nova natureza e o vemos desenvolver em nós, tal qual uma semente que, ao ser cuidada, se torna uma árvore e produz frutos. Produz frutos. Conhecemos uma pessoa, se ela é cheia do Espírito Santo, convertida e não convencida pelos frutos. Ah, mas dentro da igreja, espera, quais são os frutos dela? Observa os frutos. Os frutos. Às vezes, dentro da igreja, ela é uma coisa, fora, ela é outra. Então, observa os frutos. E quero deixar um desafio para essa semana. O resultado da ação do Espírito Santo em nós é constituído de várias características: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A plenitude destes elementos representa a maturidade. Então, qual é o desafio? Ore para que você tenha coragem de ativar essas áreas, os dons da sua vida, que ainda estão paralisados. Profetize sobre a vida de alguém, coloque isso em prática. Chegue no seu serviço, dá um tapinha nas costas de um companheiro e fale: eu profetizo bênção sobre o seu casamento. Eu profetizo que seu dia será uma bênção. Coloque isso em prática. Tente fazer esse desafio essa semana. Lembre-se, o fluir é do Espírito. Ele é quem faz. Ative a parte profética na sua vida. Ative a parte apostólica, os seus dons. E ative esse lado pastoral que todos nós precisamos ter, que é de cuidar das pessoas. E é essa a mensagem para essa noite. Não deixei tempo nenhum para vocês falar. Fui mega egoísta, né? Mentira, tem 4 minutos. Agora eu jogo essa bomba na mão da pastora Lucivânia e ela se vira para desativar para quem deseja falar. E aí, quem deseja falar vai ficar para a semana que vem, né? Mas só comentando, o Geraldo escreveu ali depois sobre o Espírito Santo, da sua pergunta, que ele é socorro presente. Então, tem que escrever no chat, gente. Escreveu no chat, a gente consegue
fazer vocês participarem. Mas, olha, tem 1 minuto, se alguém quiser falar alguma coisa, para a gente orar e encerrar. Não? É jogo rápido, ninguém abriu, então nós vamos orar, vamos encerrar. Ju, muito obrigado, que Deus continue te usando, te abençoando, assim, foi maravilhoso, edificante, encorajador, e nós estamos sendo, assim, impulsionados a profetizar, a ativar em nós a ativação pastoral, apostólica e profética através do Espírito Santo na vida de cada um. Então, vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Pai, nós te damos graças, obrigado por esse tempo tão precioso, por esse tempo de encorajamento, por esse tempo de aprendizado. Obrigado porque o Senhor nos ensina a cada dia. E, Deus, que nós possamos pegar todo esse ensino de hoje e colocar em prática, e ativar, e colocar em ação, como a Ju ministrou, colocar em ação na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus, que amanhã, ao levantarmos, nós possamos dizer: bom dia, Espírito Santo, conduz a minha vida, ser comigo, que nós possamos profetizar bênção na vida de alguém, ó Deus, e assim nós vamos sendo transformados e encorajados e ativados em cada dom e no fruto do Espírito Santo. E Deus, obrigado, que o Senhor nos conceda uma noite de paz e amanhã um culto abençoado. Amanhã nós temos a 4ª alternativa, então se você pode estar presente, que você esteja, participe e seja abençoado. Um beijo no coração. Pastor Sandro hoje está em entrevista, por isso não estava aqui, e aí estou falando de novo que eu disse no início, para quem chegou depois. Deus abençoe, um beijo. Tchau, gente.